Vou pedir, por favor, que os acadêmicos sentem-se. Nós vamos atrasar um pouco o chá acadêmico. Vai ser difícil conseguir que eles... Não, porque eles têm voo marcado. Você, assessora, não, solicitar aos acadêmicos que, por favor, ocupem a... Cláudia, chamar. Você tem que pedir para o pessoal sentar e sentando. da Casa Bandeira. Pedir aos acadêmicos, por favor, para sentarem, e os convidados também. Nós vamos dar sequência ao Dia Mundial do Rim. Esses dois não vou. É. Bem, em continuidade ao Dia Mundial do Rim, eu passo a coordenação dos trabalhos agora ao acadêmico Miguel Reella e que fará não só a apresentação dos convidados às conferências, mas também a coordenação das mesas. Acadêmico Miguel Reella. Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, a essa sessão do Dia Mundial do Rim, que completa este ano 20 anos, teve início em 2006. E nós temos a primeira apresentação do Dr. José Moura Neto, que é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu convidaria agora para fazer a sua apresentação. Como é que consigo ligar o tempo? Excelentíssimo presidente em exercício, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimos acadêmicos e ilustres convidados. É uma honra celebrar mais uma vez o Dia Mundial do Rim nesta casa, que tive a honra de integrar
como Jovem Liderança entre 2018 e 2023, e essa apresentação traz o cenário da doença renal crônica no Brasil, o estado atual e perspectivas. Meu nome é José Moura Neto, sou presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e professor de Clínica Médica da Escola Baiana de Medicina. Não poderia ser diferente para uma apresentação na academia. Eu queria começar com uma breve perspectiva histórica da especialidade, que é recente, apesar das doenças renais sempre existirem. Sua origem como ciência data do século XIX, quando Richard Bright, um médico britânico em Londres, no Guy's Hospital, distinguiu o edema renal do edema de origem cardíaca em 1827. Ele descreveu o que nós hoje conhecemos como doença renal crônica, mas na época ficou conhecida como doença de Bright. O termo diálise nasceu antes da medicina moderna e antes da criação do rim artificial. Foi cunhado por Thomas Graham, um químico escocês do século XIX, que estudou o comportamento das substâncias dissolvidas e observou que algumas conseguiam atravessar membranas semipermeáveis, enquanto outras ficavam retidas. Aqui o artigo histórico de 1861 de Graham, no Royal Society, intitulado Difusão de líquidos aplicada à análise, onde de fato se introduziu a distinção entre cristalóides e coloides. E o que parecia ser apenas uma curiosidade de laboratório acabou se tornando a base teórica da terapia dialítica em pacientes com falência renal. Em 1913, John Abel e colaboradores aplicaram pela primeira vez os princípios de difusão para remover substâncias do sangue de animais vivos. Eles utilizaram tubos de celuloide imersos em um banho de diálise. O anticoagulante usado foi a iridina, extraída de sanguessugas. Em 1924, houve a primeira sessão de hemodiálise em humanos, em uma pequena cidade alemã, conduzida por George Haas, e a primeira sessão durou apenas 15 minutos, embora o procedimento não tenha tido complicações, não teve também um efeito terapêutico, devido ao curto tempo de diálise e ao baixo fluxo de sangue. E presume-se por falta de apoio, George Haas não deu sequência aos estudos e coube a William Koff, um jovem médico holandês, alguns anos depois, construiu o primeiro rim artificial funcional durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1945, Koff realizou a primeira hemodiálise bem-sucedida em um paciente humano, uma mulher de 67 anos, ironicamente, uma colaboradora do regime nazista durante a Segunda Guerra, e esse ato marcou o nascimento da hemodiálise moderna. O modelo proposto por Koff foi aprimorado por engenheiros de Boston. Esses modelos chegaram ao Brasil apenas em 1955, foram enviadas 22 máquinas dessas para outros países e 4 delas vieram para o Brasil. Uma delas está aqui na Academia Nacional de Medicina, foi restaurada pelos acadêmicos sob a liderança do professor Maurício Yunes e inaugurada no ano passado, no Dia Mundial do Rim. Um aspecto importante na história da diálise é que nos primórdios, meados do século passado, a terapia não estava acessível a todos os pacientes, o tratamento era caro, complexo e ainda pouco disponível. Na década de 60, em Seattle, nos Estados Unidos, foi criado um comitê com a participação de membros leigos da comunidade, que pela restrição de recursos avaliava quem tinha e quem não tinha direito à terapia. Essa talvez seja uma das fotos mais emblemáticas na história da nefrologia, de Lawrence Schiller, de um artigo seminal da extinta revista Life, intitulado Eles Decidem Quem Vive e Quem Morre. E um aspecto sombrio da história da nefrologia, no primeiro ano, dentre 30 candidatos, somente 10 foram selecionados, muitos morreram sem acesso à terapia. Apenas em 72, o Congresso americano aprovou o Medicare para o programa de doença renal em estágio terminal. E os avanços tecnológicos, assim como a economia de escala dos grandes centros de diálise, com 40 a 60 máquinas ou mais, proporcionaram redução de custo e, consequentemente, a maior disponibilidade da terapia. No Brasil, o Estado estabelece a saúde como direito do cidadão e o SUS garante o financiamento da terapia renal substitutiva, o que não é regra no mundo. A primeira sessão de hemodiálise no país foi realizada em São Paulo, alguns anos antes da chegada do rim artificial de Koff no Brasil, com uma técnica um pouco diferente da que foi desenvolvida pelo holandês. E o primeiro transplante ocorreu em 1964, no Rio de Janeiro, no Hospital Servidores do Estado. E aqui eu trago um registro trágico, porém marcante para a nefrologia do país. Em 1996, ocorreu contaminação por cianotoxinas na água em uma clínica de diálise de Caruaru, que levou à morte por insuficiência hepática de 52 pacientes e causou uma repercussão nacional muito forte. Eu coloquei 2 das dezenas de charges que circularam na ocasião
de muito mau gosto, inclusive, mas que ilustram a pressão popular, a da imprensa e a comoção nacional que essa tragédia gerou e que também impulsionou mudanças importantes no setor. Por isso, a tragédia de Caruaru é considerada um marco regulatório na hemodiálise brasileira. Hoje nós temos uma vigilância sanitária muito atuante, com uma regulação e normas rigorosas e um setor com uma qualidade geral muito boa dos centros brasileiros. Todos esses marcos foram importantes, mas a nefrologia só se organizou, de fato, como especialidade há poucos anos. A Sociedade Internacional foi fundada apenas em 1960 e a SBN foi fundada também no mesmo ano, na verdade, algumas semanas antes da Sociedade Internacional, e os primeiros nefrologistas vieram da urologia, da cardiologia e clínicos que tinham interesse em distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. Presume-se que mais de 4 milhões de pessoas estejam em diálise no mundo. No Brasil, o número de pacientes em diálise, considerando todas as modalidades, cresce a cada ano. Em 25 anos, esse número mais do que triplicou. Esses pacientes estão distribuídos em 912 unidades de diálise, de acordo com o censo de diálise que foi publicado há 2 dias. Atualmente, a maioria dessas unidades, 70% para ser mais exato, são unidades satélites, ou seja, fora do ambiente hospitalar, e quase 2/3 das unidades no Brasil estão na região sul e sudeste, enquanto apenas 25% estão na região norte e nordeste, o que talvez sugira uma distribuição inadequada. A taxa de prevalência estimada de pacientes com doença renal crônica em diálise também cresceu ao longo dos anos, e apesar da prevalência total ser de 813 pacientes por milhão de pessoas, nós temos uma heterogeneidade importante entre as regiões, enquanto essa taxa no sudeste é de 977, no norte é de 635. E a pergunta que nós devemos fazer diante desse quadro é: onde estão esses pacientes? Bom, isso é o que é chamado na literatura de gap ou lacuna da terapia renal substitutiva, que é a diferença entre o número esperado versus o número de pacientes que efetivamente estão em terapia. Esse gap é maior em regiões mais pobres, como a África e América Latina, ou Norte e Nordeste, no Brasil. E, em 2010, esse gap no mundo foi estimado, nesse artigo do Lancet, em pelo menos 2.280.000 pessoas que morreram prematuramente antes do acesso à terapia renal substitutiva. As duas maiores causas seguem sendo diabetes e hipertensão, responsáveis por 30% e 27%, respectivamente, seguida por glomerulonefrite e rins policísticos. 83% dos pacientes em diálise no Brasil são custeados pelo Sistema Único de Saúde. A participação do SUS é maior no norte, com 91%, e menor no centro-oeste e no sudeste. Nós vemos que a tendência de aumento da hemodiafiltração em detrimento da hemodiálise e da diálise peritoneal, pelo menos nos últimos 5 anos. O que dizer dos últimos 10 anos? Esse artigo foi publicado na Healthcare em 2025, é uma coorte retrospectiva em que foram usados dados do DataSUS de 2014 a 2023 para avaliar a diálise peritoneal. De 2014 para 2024, houve uma redução significativa do percentual de pacientes em diálise peritoneal no SUS, caiu de 6,47% para 4,27%. Essa é a distribuição de pacientes por região ao longo do tempo. Então, nós podemos observar um número menor de pacientes percentualmente em diálise peritoneal nas regiões norte e nordeste, em vermelho. Foi de 7,01% e 4,67%, respectivamente, para 2,35% e 1,32% em 2023. Esse dado é alarmante. O número de centros que ofereciam diálise peritoneal diminuiu de 350 para 272 em 10 anos, representando uma queda importante na proporção de centros que ofereciam diálise peritoneal de 51% para 37,9% em 2023. E aqui foram considerados centros que tinham pelo menos um paciente em diálise peritoneal. Então, retornando para os dados oficiais do nosso censo de diálise, essa é a distribuição por faixa etária. Temos visto uma tendência de envelhecimento da população em diálise. Temos 42,8% de pacientes entre 45 e 64 anos, e o percentual de pacientes com mais de 65 anos é de 37,4%. Nós temos uma incidência total de 218 novos pacientes por milhão de habitantes, sendo a incidência de novos pacientes também maior no sudeste e no sul, e muito menor no nordeste e no norte.
O número estimado absoluto de novos pacientes em diálise por ano é de cerca de 46 mil. A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem denunciado desde 2023 a crise da diálise no Brasil, considerada pela sociedade uma crise humanitária, com pacientes internados em leitos hospitalares, apenas aguardando vaga. Esse foi um artigo publicado em agosto de 2023 na Folha de São Paulo. Em maio de 2025, nós fizemos um levantamento com nossas regionais e as secretarias estaduais de saúde, estimamos 1.095 pacientes internados aguardando vaga de diálise em todo o Brasil. Muitas secretarias não informaram esses dados oficiais, apesar das nossas solicitações, então esse número pode ser ainda superior. A SBN realiza, junto à Frente Parlamentar da Nefrologia, um seminário semestral de políticas públicas em saúde renal no Congresso Nacional, em Brasília. E no último seminário, em agosto de 2025, um paciente, o senhor Reginaldo Ferreira, internado no Hospital Asa Norte há 82 dias, deu um testemunho forte, emocionante, e com a repercussão ele conseguiu a vaga. Essa foi uma reportagem de 4 minutos no Jornal Nacional, também em agosto, que repercutiu a dura espera dos nossos pacientes internados, que acaba afetando toda a família e também gerando um custo adicional para o sistema de saúde. São pacientes que não precisariam estar internados. Então, além de toda essa questão humanitária, do sofrimento, eles ocupam vagas que poderiam ser utilizadas por outros pacientes. Em agosto de 2025, novamente o tema foi repercutido na imprensa nacional, em artigo no Estadão, e ontem, novamente, saiu um novo artigo no Estadão sobre a situação da diálise no Brasil. A oferta de vagas e o número de clínicas não cresceu nos últimos 10 anos, na mesma proporção do número de pacientes. E, na nossa visão, essa é a principal causa da crise humanitária da diálise no Brasil, é o subfinanciamento do setor, de longa data, não é de agora. A SBN e a ABCDT contrataram uma consultoria especializada em custos de saúde, a Planisa, para realizar um estudo de custo. O estudo foi publicado em junho de 2025. Ao total, foram 31 unidades de diálise no Brasil que participaram desse estudo, e o estudo mostrou uma defasagem de 38% na tabela atual do SUS em relação ao valor que deveria ser cobrado para que a operação fosse minimamente sustentável, isso sem considerar o retorno do capital investido pela iniciativa privada. Bom, eu sei que o cenário pintado até o momento foi preocupante, mas permitam-me, nesses minutos finais, trazer uma perspectiva positiva, alguns aspectos que podem trazer esperança. O primeiro é o bom momento científico da nefrologia. Nós temos muitos estudos clínicos sendo conduzidos, novas drogas sendo desenvolvidas e já lançadas. Então, de fato, o arsenal terapêutico da doença renal crônica hoje é muito diferente do que era há 10 anos. Em setembro de 2024, o PCDT das estratégias para atenuar a progressão da doença renal crônica foi publicada na própria cerimônia de abertura do nosso congresso e anunciado pelo representante do Ministério da Saúde, o então diretor do DAET, Dr. Aristides. Bom, o diagnóstico precoce permanece a nossa estratégia mais eficaz. Quando identificamos a doença renal crônica nos estágios iniciais, nós temos tempo e ferramentas para intervir efetivamente, retardando a progressão e preservando a qualidade de vida. E, nesse contexto, nós temos tido boas ações com campanhas de educação e rastreamento da doença renal crônica. O Dia Mundial do Rim é uma dessas campanhas. Foi criado em 2006, por definição, ocorre sempre na segunda quinta-feira do mês de março. E o principal objetivo da campanha é aumentar o conhecimento da doença renal crônica na população e, consequentemente, o seu principal marcador, a creatinina, que é barato e está disponível no SUS. E, com isso, conscientizar para a prevenção, diagnóstico e tratamento. São centenas de ações cadastradas em todo o Brasil. Em 2026, nós tivemos um novo recorde. Foram 1.400 atividades cadastradas. Desde 2015, esse número mais do que quadruplicou. E, além das ações inéditas de rastreamento da doença renal crônica, esse ano nós realizamos gratuitamente, no ano passado nós realizamos gratuitamente 8.500 testes e foram cerca de 3.300 testes com alteração de creatinina que foram encaminhados para confirmação, pessoas que não sabiam do diagnóstico. Esse projeto em 2026 estima ser ainda maior e nós estamos realizando 12.000 testes em pessoas em todo o Brasil. Além das atividades cadastradas, nós temos iluminações simbólicas de monumentos em todo o Brasil e a participação de celebridades, influenciadores. A campanha no Brasil é muito maior do que em todos os outros países do mundo. Isso é motivo de muito orgulho para toda a nefrologia brasileira.
Outro ponto positivo, digno de nota, é a criação desse programa inédito em junho de 2025. A SBN, com o apoio das secretarias de saúde das regionais, iniciou o programa SBN na Atenção Primária à Saúde, coordenado pela minha amiga, a doutora Patrícia Abreu. Em menos de um ano, foram 9 oficinas de doença renal crônica em todo o Brasil. Nós temos tido boa interlocução com o Ministério da Saúde, e parte disso se deve à criação da Frente Parlamentar da Nefrologia em 2023. Na ocasião, nós conseguimos 218 assinaturas para a criação da frente, muito mais do que o número mínimo necessário de 198. A frente trouxe algumas pautas, como a ampliação da diálise peritoneal, a implementação da linha de cuidado da doença renal crônica no SUS, a regulamentação da assistência nefrológica hospitalar e a atuação para solucionar a crise da diálise no Brasil. Pautas que temos trabalhado junto com o Ministério da Saúde e temos tido alguns avanços importantes nos últimos anos. Em 2023, nós tivemos uma reunião com a ministra Anísia e diversas reuniões com da ET, com o SAIS, e em 2025 nós tivemos 2 reuniões com o ministro Padilha, fora as diversas reuniões com a SAIS e com o DAET. Temos tido um bom diálogo. A Frente Parlamentar também tem tido uma participação boa nos nossos congressos, colocando as políticas de saúde na grade científica e no centro da discussão acadêmica. Participação em sessões solenes, atuando junto à coordenação, inclusive, da CAPES, em uma situação pontual da nossa revista científica, com o acadêmico Miguel Riela, editor-chefe do Brazilian Journal of Nephrology. E, como eu disse anteriormente, realizando seminários semestrais em Brasília, no Congresso Nacional, para debater com parlamentares a saúde renal, todos com a participação do Ministério da Saúde. Essas são algumas das muitas reuniões ocorridas nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. Bom, tendo posto o atual cenário da doença renal crônica com as perspectivas futuras, eu queria finalizar com 2 breves homenagens. Uma ao professor Omar da Rosa Santos, grande defensor do Dia Mundial do Rim, e que particularmente me recebeu tão bem aqui no programa de Jovens Lideranças da Academia há alguns anos. Esse programa que eu participei entre 2018 e 2023, essa foto é de 2019, então nesse período eu tive a honra de participar de algumas ações. Muito obrigado a todos da academia por me acolherem tão bem nesse período. Foi fundamental esse apoio. Se hoje eu estou aqui como presidente, certamente foi porque eu encontrei vocês desde no início da minha carreira. Então, deixo registrado o meu agradecimento e admiração a essa instituição bicentenária que mistura tradição e a vanguarda da ciência e combina a deferência aos mais experientes com um ambiente fértil ao estímulo aos mais jovens, como eu encontrei aqui em 2018. Muito obrigado pela atenção. Vamos dar seguimento. Eu convidaria agora o Dr. Mozart Salles, que é o diretor da Secretaria de Assistência Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Eu agradeço ter aceito o convite para abordar a questão da doença renal crônica no Brasil, uma visão da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Bom, primeiro eu queria saudar aqui o nosso querido professor Riela, também nosso acadêmico José Galvão Alves, presidente em exercício, substituindo o nosso presidente Antônio Egídio Nardi, o doutor Arthur Melo, aqui, que é diretor do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o acadêmico Maurício Magalhães, secretário-geral, professor José Moura Neto, presidente da sociedade que me antecedeu, brasileira de nefrologia, o acadêmico Miguel Riela, professor lá de Curitiba, pessoa bastante reconhecida e elogiada pela sua conduta ética e sempre pautada pelo compromisso público. Professor Pedro Túlio Rocha, e também a organização dos acadêmicos Rui Maciel, Miguel Carlos Riela, Natalino Salgado, Maurício Yunes, Ibrahim e José Suassuna. Obviamente que esse momento é um momento importante,
da sociedade poder ter essa situação de avaliar, inclusive, e refletir sobre a participação dos acadêmicos que não estão mais entre nós, mas que deram uma contribuição significativa para a medicina brasileira e para a academia, né? Eu, particularmente, quando era da SEGETS, nós fizemos o decreto que reformulou a Comissão Nacional de Residência Médica em 2011. E esse decreto ele incluiu a Academia Nacional de Medicina entre as entidades médicas que passaram a fazer parte da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, foi na gestão anterior do ministro Alexandre Padilha, em 2011, e nós participamos disso. Eu era, então, secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A contextualização da doença crônica, aqui tem uma falha, né? Eu sou médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, em 1995, tenho residência em clínica médica, especialização em medicina legal, tenho mestrado em perícia forense e doutorado em medicina pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueiredo, e sou atualmente professor licenciado da Faculdade Pernambucana de Saúde. E não tenho conflito de interesse, estou no governo brasileiro desde janeiro de 23, na Secretaria de Relações Institucionais, e agora no Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção Especializada. A doença renal crônica é uma causa relevante de mortalidade, um preocupante problema de saúde pública, né? Tem um patamar importante de expressão na população, fundamentalmente devido aos seus fatores de risco devidamente já conhecidos e que têm grande impacto populacional, principalmente porque são doenças de caráter insidioso, indolente, silencioso e que geram, né, graves lesões vasculares e no tecido renal e também da vasculatura. De acordo com o GBD, ela foi responsável por 1,5 milhão de perdas, assumindo a 28ª posição. Eu, particularmente, minha mãe era diabética, tinha também uma doença autoimune e a minha mãe faleceu em decorrência de uma insuficiência renal aguda complicada por um quadro infeccioso pós-implante de catéter femoral numa UTI em Fortaleza. Então, vivi isso na minha própria casa, a gravidade que é a doença renal. Desafio da doença renal crônica, a mortalidade importante, sendo que um patamar de 8.500 óbitos em 2021, um aumento de 5% nas causas primárias. Nós precisamos realmente ter programas como o Hiperdia e programas que sejam articulados com atenção especializada, mas voltados para a atenção primária com muita força para que a gente atue nesses aspectos, né? O diagnóstico tardio é frequentemente associado a um início emergencial de TRS. Algumas ações elas precisam ter continuidade. Nós, quando estávamos lá no Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha comandou um grande acordo com a indústria alimentícia, aqueles macarrões instantâneos que têm grande quantidade de sódio, biscoitos que têm gordura nitrogenada e também que tem grande quantidade de açúcar. Só em relação ao sódio, tem papers já publicados na literatura acerca dessas medidas com a indústria alimentícia e o setor atacadista de alimento, patamar de 37 toneladas de sódio retiradas da ingesta da população brasileira em 2 ou 3 anos, mostrando a importância também dessas políticas de promoção que precisam ser retomadas e ampliadas. Aqui é um diagrama de causa e efeito da alta carga da doença renal, com a sua expressão no Brasil, com nossos desafios, dificuldades que se mostram bastante importantes. A desigualdade no acesso, em diferentes regiões, o Moura colocou isso, o elevado custo do Sistema Único de Saúde. Hoje, a TRS ela bateu, 2025, 5 bilhões de reais de custo, né? Seguramente, ela hoje muito possivelmente, de maneira isolada, o procedimento de maior
onerosidade para o sistema, né? Mais do que a quimioterapia. A quimioterapia bateu 4,5 bi. Claro que tem também um componente de quimioterapia de judicialização, que, óbvio, leva isso a mais ou menos 1,5 bi a mais entre estados, municípios e união de judicialização de incorporação de droga. Então, a quimioterapia, se pegar a judicialização, vai a 6 bi. Mas aquilo que é no âmbito do SUS federal, 4,5 bi. O crescimento de mortalidade por doença renal crônica no Brasil, retardo no diagnóstico em estágios iniciais, a hemodiálise como primeira opção de TRS, aí foi colocada a questão da diálise peritoneal, nós também somos entusiastas disso, queremos trabalhar nesse sentido. Grande tempo de distância para TRS e hemodiálise, principalmente em populações rurais, metropolitanas e na Amazônia. A publicação do PCDT, para atenuar a progressão da doença renal crônica, tornar mais claro esse diagnóstico, podemos avançar. Consulta pública com 152 contribuições e um investimento dessa ordem em 2024. Também a questão do lançamento do boletim epidemiológico do Senado da Doença Renal Crônica Brasileira, e isso integrado com a área de vigilância e integrado com a atenção primária e com a atenção especializada. Também tem um projeto Nefromar, de qualificação em nefrologia interdisciplinar, compreendendo a sua importância. A distribuição dos tecidos dos serviços habilitados no SUS, no Brasil, em 2026. Segundo o nosso CNES, nós temos 781 serviços de atenção especializada em doença renal crônica no Brasil, 95 são de natureza jurídica pública, alguns, claro, sob gestão de organizações sociais, mas a natureza jurídica é pública. 226 entidades sem fins lucrativos, os filantrópicos, e 460 entidades privadas. Então, já se observa que, nesse setor, diferentemente da área hospitalar e da área de leitos, a natureza jurídica de direito privado, com fim lucrativo, ela é preponderante em mais de 60% do número de serviços. O cenário nacional é esse em relação à distribuição dos serviços que têm credenciamento em hemodiálise, diálise peritoneal ou na terapia renal pré-dialítica, né? Em relação à distribuição pelos 95 serviços da administração pública, 226 dos filantrópicos e os 460 do setor privado com fim lucrativo, a distribuição das estruturas de credenciamento. Alguns oferecem só hemodiálise, a maioria hemodiálise e diálise peritoneal, e alguns poucos contêm a tríade, que é a hemodiálise, diálise peritoneal e o pré-dialítico. A percentagem de pacientes de acordo com a modalidade de tratamento, ela é até 2024 esse patamar, nós temos aqui em torno de 87,3% em hemodiálise, 5,6% de diálise peritoneal, e os dados são da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, e na terapia pré-dialítica, 7,1%. Aqui é o conjunto de ações na linha do tempo do marco regulatório em relação à política nacional e, obviamente, o processo de atenção especializada. É bom que, assim, a primeira vez que eu servi ao governo brasileiro foi em janeiro de 2003, no primeiro governo do presidente Lula, com o então ministro Humberto Costa e o secretário de Atenção Especializada, Jorge Sola. Naquele momento, eu me lembro bem, a TRS ela tinha um custo de R$ 1,050 bilhão em 2003, 2004, ou seja, há 21 anos atrás. Hoje nós tivemos um aumento de 500% no custo desse tratamento no país, né? E óbvio que o conjunto das ações que vem sendo colocadas, ela vem se mostrando até chegar agora no programa. Agora tem especialistas, né, na portaria 7266, na Lei 15.233, né, que é a lei que foi sancionada no dia 7 de outubro, fruto da conversão da medida provisória 1301, que é a medida provisória que criou o programa. Agora tem especialistas, né? É importante também que se coloque o padrão de acompanhamento aqui em relação ao conjunto dos reajustes, né, que vêm sendo colocados no procedimento da SIGTAP em relação à sessão de hemodiálise, claro, sem levar em conta os procedimentos
de acesso vascular, de acesso peritoneal, e nem também a própria diálise peritoneal e a terapia renal pré-dialítica. Mas hoje nós temos um patamar da ordem de R$ 240,97, né? E esse é o comportamento na linha do tempo. Óbvio que nós temos uma situação no Brasil que nós precisamos perceber e entender. O Brasil, apesar de estar se reposicionando no seu orçamento em saúde, o orçamento esse ano do Ministério da Saúde, em 2026, é da ordem de 247 bilhões de reais de ASPs, ou seja, de ações e serviços por saúde, dentro da emenda constitucional 29, fruto da retirada da emenda constitucional 95, em 2023, com arcabouço fiscal, que a emenda constitucional do teto de gasto retirava do SUS 20 bilhões de reais por ano. O orçamento do Brasil da saúde em 2022, no dia 31 de dezembro, ele era da ordem de 146 bilhões de reais, com as despesas obrigatórias e não obrigatórias. Hoje, com as obrigatórias e não obrigatórias, é da ordem de 270 bilhões de reais. Ou seja, um aumento de mais de 70% em 4 anos. Isso é o maior aumento da orçamentação da saúde brasileira dos últimos 20 anos, desde a emenda 29. E isso é um processo importante, porque o gargalo e a situação de financiamento do SUS era muito insuficiente. Mesmo com todo esse esforço, nós passamos para os estados e municípios mais 34 bilhões de reais a mais do que passávamos antes. Nós gastamos alguma coisa em torno de $650, quando a gente tem os europeus em torno de 2.200 euros, os espanhóis 2.400 euros, 2.600 euros franceses e alemães, 3.500 libras esterlinas os ingleses, 16 mil dólares americanos, $1.000 os chilenos e $800 os argentinos. Com tudo isso, se nós que fizemos esse esforço todo de restituir a emenda 86, que estabelece 15% da receita corrente líquida da saúde para a saúde pública federal, nós ainda temos dificuldade porque se coloca aqui o atrelamento do orçamento da saúde à arrecadação federal é um problema para a chamada austeridade fiscal. Eu compreendo que a austeridade fiscal ela não pode ser uma trava que impeça o financiamento e o acesso a novas tecnologias, ao melhor tratamento, à melhor evidência, no sentido de salvar vidas. Isso não pode ser considerado dessa forma. O próprio vários veículos de imprensa, que o doutor Moura escreveu artigos, são clássicos em achar que há uma postura perdulária em aumentar o orçamento da saúde para 246 bilhões de reais. E não há milagre sem orçamento. Então, o esforço é muito grande, precisa ainda ser maior, mas nós precisamos de ter a sociedade brasileira toda a favor desse movimento, porque não há como inventar orçamento dentro do Ministério da Saúde. Isso é uma decisão dentro do parlamento, o governo tem feito o esforço todo, mas é uma coisa que a sociedade também tem que cada vez mais se irmanar. Em relação aos repasses, nós tivemos um crescimento de 18 milhões de procedimentos para 20 milhões de procedimentos aproximadamente em 2025, com cerca de 5 bilhões de reais realizados. O valor pago de FAEC à nefrologia, no sentido da TRS, ele é da ordem de 5 bilhões e 49 milhões, agora em 2025. Nós conseguimos apurar esse dado na última semana, por conta do residual das competências até dezembro, né? Então, vocês vejam que está em um crescimento vegetativo, fruto, obviamente, do aumento dos serviços. Nós estamos também tomando uma decisão, e eu tinha dito ao professor Riela, ao próprio UNICEF, ao Ricardo Aca, ao doutor Moura, quando estiveram conosco em Brasília, que nós iríamos anunciar um conjunto de medidas aqui na academia, nesse momento aqui do Dia Mundial do Rim. Uma das primeiras, que eu também acho refuto importantes, nós temos lá 48 pedidos de habilitação e credenciamento de novos serviços, que nós estamos liberando todos eles, realizando a habilitação e credenciamento de 48 novos serviços em todo o país, e entendendo que, em relação aos que têm hemodiálise, nós temos uma perspectiva de 25 serviços de hemodiálise, como os serviços no Brasil, eles têm, na média, os 781 serviços
tem, na média, 25 cadeiras, digamos assim, 25 posições para tratamento, em média, por cada clínica, quando você faz o número de sessões. E, obviamente, a média, que é a média estabelecida em torno de 13 sessões por paciente mês na doença renal crônica, isso apurado com os próprios colegas nefrologistas, os próprios colegas do setor. Então, isso é um movimento importante. Nós não vamos ter mais nenhuma solicitação de habilitação e credenciamento de serviço dentro do Ministério da Saúde a partir da próxima semana. Nós estamos liberando todos os pedidos de habilitação e credenciamento de terapia renal substitutiva no Brasil, e essa expansão ela vai ajudar nesse movimento de oferta melhor para os pacientes que se encontram em leito hospitalar, aguardando vagas em clínicas e em serviços de hemodiálise. É bom que se diga que toda essa aprovação ela tem um rito especial no local, precisa ter aprovação no plano estadual de atenção, precisa ter aprovação na Comissão Intergestores Bipartite, acordada estados e municípios, precisa ter, obviamente, vazio assistencial, necessidade, e tudo isso foi devidamente checado. Tem também aqui a perspectiva de um conjunto das ações, algumas eu já falei, entre elas tem o transporte sanitário. Nós estamos criando, vamos lançar até o final desse mês, início de abril, dentro do programa agora tem especialista, o programa Caminhos da Saúde, o ministro vai estabelecer o detalhamento para a radioterapia e para a terapia renal substitutiva para pacientes do SUS acima de 50 quilômetros de distância das clínicas de hemodiálise. Vai ter um transporte unificado através de vans, micro-ônibus e também ambulância tipo A, com acessibilidade, com um financiamento também de custeio para o funcionamento desse transporte, de modo a humanizar e dar melhores condições para a realização desse transporte, entendendo que ainda tem um conjunto de deslocamento importante. A expansão que nós estamos pensando da TRS no Brasil a partir desse mês de março, nós queremos trabalhar muito rapidamente, é da ordem de 866 milhões de reais, sendo que o aumento da TRS, com 15% aproximadamente, ele vai se dar com um custo de 704 milhões de reais. Nós estamos trabalhando nesse sentido de realizarmos esse patamar, assim como também a expansão de TRS com a habilitação dos novos 48 novos serviços, que também já virão com esse padrão de alteração do ticket médio aí da ordem de 15%. Essa expansão ela também vai custar 162 milhões e 600 mil reais por ano, né? E isso é um esforço grande para que a gente destrave essa pauta e faça também um reconhecimento aos serviços de hemodiálise e terapia renal substitutiva em todo o país. Os 704 milhões de reais que vão ser utilizados para o reajuste de 15%, eles estão distribuídos dessa forma. Uma parte é orçamento do OGU-FAEC, meu tempo está encerrando, mas eu gostaria de pedir um pouco a paciência dos senhores e senhoras e uma prorrogação aí para explicar um pouco isso. Claro que nós vamos sentar com os pares aí da ABCDT, da Sociedade Brasileira, no sentido de esclarecer cada ponto desse. Nós nos debruçamos sobre isso, nós construímos um olhar muito forte sobre essa questão para termos a segurança de que isso tem viabilidade, porque levantar recurso da ordem de 700 milhões não é simples e nós precisamos utilizar todas as armas que estão ao nosso alcance. Uma parte delas está no Orçamento Geral da União diretamente, através do tradicional fundo a fundo do Teto MAC ou do FAEC, mas também nós vamos utilizar um instrumento legal que, inclusive, foi fruto da participação do próprio setor de hemodiálise junto ao reitor Otto Alencar, que é médico, ortopedista, colega nosso, que era o relator da medida provisória e que acolheu na conversão da medida provisória 301 para a Lei 15.233, dentro do programa agora tem especialistas, o setor de hemodiálise e a linha do cuidado da terapia renal substitutiva, equivalendo à radioterapia, que já vinha na própria medida provisória original, portanto, passando a fazer jus aos benefícios que tem. Um deles é o programa de crédito financeiro. Nós nos debruçamos sobre o patamar de arrecadação do conjunto das clínicas em relação à tributação que existe sobre elas, do ponto de vista do encargo patronal sobre a folha trabalhista,
o recolhimento na condição de contribuinte substitutivo de 6,15% do conjunto de PJ de médicos, que são, obviamente, a maior forma de organização dos médicos hoje em dia, que se organizam sob a forma de sociedade civil simples, com lucro presumido, por conta do próprio ISS e do modelo tributário, além também dos 11% retido pelo conjunto dos trabalhadores de folha CLT, né? E tem, claro, nas entidades do setor privado, também PIS, COFINS, CSL, sobre a base presumida. No setor filantrópico, isso não acontece, é só o recolhimento de contribuinte substitutivo. Nós fizemos exercício das duas maneiras, mas temos a tranquilidade de que vamos poder mobilizar. Nós temos aprovado em lei e presente na lei orçamentária anual 2 bilhões de reais do programa de crédito financeiro, dentro do Agora Tem Especialistas, para utilizarmos em algumas linhas e áreas prioritárias, entre elas a terapia renal substitutiva. Então, nós estamos aqui, vamos organizar um patamar de 422 milhões de mobilização em torno disso, que é recurso que vai ser desonerado como incentivo por cada sessão realizada, de modo a que não tem nenhum custo adicional em relação àquele que hoje já tem, como incentivo de 10,6%, atrelados a um aumento de 4,4%. No total, o aumento será de 15%. A sessão ela irá para R$ 277,12 e a modelagem ela será dessa forma. Nós estamos tranquilos, já fizemos vários exercícios desses, criamos um passo a passo, um fast track. Queremos instituir já na próxima semana um grupo de trabalho com a ABCDT, com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, para podermos dissecar todos os passos em relação a isso, para que a gente tenha isso concluído até o final do mês, do ponto de vista da operacionalização, e já fazendo jus à sua utilização o mais rápido possível, para que possa esse recurso ser utilizado no setor. São 162 milhões de reais para 49 serviços de TRS, com 15% de reajuste também, os serviços novos já virão com esse patamar. Aqui está a distribuição dos recursos que estão sendo colocados, entendendo que nós estamos também fazendo um movimento de privilegiar a questão da diálise peritoneal e da terapia renal pré-dialítica. Nós vamos dar 100% no cuidado da diálise peritoneal e 100% na terapia, no valor da terapia renal pré-dialítica. Então, o cuidado ele vai dobrar de valor dentro da diálise peritoneal e a terapia renal pré-dialítica também vai dobrar de valor, né? Então, isso vai significar um investimento também em uma articulação no sentido de podermos participar. Aqui tem um passo a passo da operacionalização do crédito financeiro em relação à TRS, como isso vai ser acessado. Nós vamos fazer um mecanismo de via rápida, porque nós não estamos tratando o crédito financeiro no setor hospitalar para a área de cirurgia, nós estamos falando de 1.279 procedimentos cirúrgicos e 34 OCIs. Nesse caso, nós estamos falando de um incentivo em cima de uma base de produção de um procedimento, que é o procedimento de hemodiálise, que tem um código específico, que vai ser estabelecido aí esses 10,6% para efeito de chegarmos aos 15%. O fato é que, do ponto de vista do caixa das empresas e do setor, haverá esse patamar de 2,77,12 por sessão, e isso nós vamos explicar, construir, vamos estar totalmente à disposição para fazermos isso a várias mãos com muita rapidez. Aqui tem um passo a passo demonstrando como esse caminho vai se dar. Nós já temos experiência disso com coisa muito mais complexa, que são os 1.279 procedimentos de cirurgia nos hospitais. Portanto, vamos utilizar esse background e esse know-how para fazermos isso rápido. O aumento de 15% na hemodiálise, o aumento de 100% na diálise peritoneal no cuidado, naqueles 390 e poucos reais, vai dobrar. Aumento de 100% no pré-dialítico, credenciamento de todos os serviços solicitados à habilitação e foram aprovados tecnicamente. A carteira que estava lá no Ministério da Saúde, toda agora está liberada e vai ser credenciada. E também estamos propondo a criação de um GT para a discussão da OCI de doença renal crônica e para a operacionalização
desse aumento com muita rapidez, de modo a que a gente não tenha nenhuma solução de continuidade e nenhuma dificuldade. Enfim, era um conjunto dessas ações e medidas. Nós fizemos um esforço muito grande, no sentido de poder contemplar essa condição, e só foi fruto, por conta, inclusive, dessa reorganização orçamentária, de podermos ter crescido o orçamento da União e podermos ter tido uma luta vitoriosa junto ao Ministério da Fazenda de termos esse colchão garantido até 2030, isso está na lei, 2 bilhões de reais por ano para essa questão do tributo. E aí é preciso ficar claro, isso não é para dívida, isso é para vincendos, tudo aquilo que dinheiro paga num DARF, o CVCF, que é a moeda tributária, paga também. A questão nossa é que nós precisamos fazer um esforço de entender que não é só o botão em Brasília apertando para o dinheiro chegar no território, mas pode ter também uma forma, que é essa, de não apertar o botão no território para o dinheiro chegar em Brasília, que é quando você paga o tributo federal. É a mesma coisa, 40 mil reais, 50 mil reais indo a mais por mês, é a mesma coisa de você deixar de pagar 50 mil, é a mesma equação do ponto de vista financeiro. Nós temos segurança, exercitamos esses números, vamos construir isso com muita rapidez e com muita tranquilidade, de modo a que a gente tenha isso já até o final desse mês plenamente constituído e articulado. Os estados e municípios, nós também estamos pedindo ao CONAS e ao CONASEMS apoio no sentido de, também agora na tripartite do dia 26, podemos aprovar isso com muita rapidez, acredito que não vai ter problema, eles também estão preocupados, os gestores locais, com a situação do setor, de modo que nós vamos concluir. Então, eram essas as minhas palavras. Nós fizemos realmente um processo. Tudo que é disruptivo, é novo, é transformador, é inovador, tá certo? Ele traz algumas dúvidas, inquietudes e ansiedades. Agora, nós não podemos ter um conjunto de operadores sistêmicos da qualidade da competência da terapia renal assistida brasileira com medo de dar um passo de inovação, de transformação e de acesso a uma linha de financiamento diferenciada do que o governo, que é tido como algo emperrado, atrasado, vinculado a práticas antigas e sem a capacidade de ousar. Nós estamos ousando, nós estamos sendo disruptivos, estamos utilizando os instrumentos que nós temos, baseado numa construção que tem começo, meio e fim, e que, claro, vocês vão perceber que é algo muito positivo. Então, muito obrigado, parabéns aí a todos vocês aqui pela sessão da academia, agradeço o convite. Professor Riela. Eu convidaria o doutor Mozart Salles a sentar aqui à mesa, o doutor Zé Moura Neto, o doutor Pedro Túlio, vice-presidente da SONERJ, Sociedade Brasileira de Nefrologia, capítulo do Rio de Janeiro. Bem, devido à adiantada da hora, nós vamos colocar em discussão umas 2, 3 perguntas apenas e fica, então, aberta a palavra. Presidente da SBN, pode começar. Então, nós primeiro reconhecemos e agradecemos todo o esforço, boa interlocução da ET, da SAIS, toda a assessoria técnica do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, enfim, nós, diante dos dados apresentados, nós vamos reunir, acredito que nos próximos dias, para debater como é que vai funcionar a questão não apenas do reajuste, né, mas do crédito financeiro. Doutor Pedro Túlio, algum comentário da SONERJ? Queria cumprimentar os membros da academia, na pessoa do presidente interino, doutor José Galvão, acadêmico Riela, todos os demais presentes, nossos colegas de nefrologistas, demais profissionais que trabalham na diálise, e queria agradecer e parabenizar o Ministério da Saúde. A gente sabe que a doença renal é uma pauta prioritária, isso é visto no conjunto de ações de políticas estruturantes que estão sendo construídas,
visto também no nosso diálogo, né, como o doutor Moura falou, tivemos nesse último ano de 2025 4 reuniões, já nesse ano de 2026 uma reunião, agora no começo do ano, em fevereiro, e aguardamos essa nova reunião, secretário, para entendermos melhor a construção de como será esse reajuste da TRS com a questão do crédito financeiro, para que a gente possa chegar a entender como isso vai impactar no setor, lembrando que a gente precisa também ter acesso ao documento do estudo de custos que foi feito para chegar a esse valor, para que a gente possa debater tecnicamente qual é a metodologia utilizada. Temos também uma outra questão, que é o PCDT da doença renal crônica, que incorpora a atualização do PCDT, que incorpora 2 novos medicamentos, foi aprovado pela Conitec em março do ano passado, para tratar tanto a hiperpotassemia quanto a anemia, são condições que levam a importante morbimortalidade. E queria novamente deixar a Sociedade Brasileira de Nefrologia como parceira nessa construção de políticas públicas, que o nosso principal objetivo é o bem-estar da população, dos nossos pacientes. Obrigado. Antes de encerrar, quer fazer um comentário? Reiterando, aproveitando agora, assim, a primeira coisa que eu acho é que essa matéria, eu venho debatendo essa matéria desde a sua concepção e construção na Casa Civil, com a Fazenda, PGFN e AGU. Ela é uma matéria que tem uma densidade. Então, o que eu queria sugerir é que nós instalássemos esse grupo de trabalho, que inclusive nós temos que discutir também a questão dos acessos vasculares, dos acessos periféricos, nós levantamos isso. Precisamos entender como é que nós vamos fazer um movimento também. Nós tratamos da hemodiálise, da diálise peritoneal e do pré-dialítico. Mas a gente tem também os acessos vasculares, os acessos peritoneais, e nós precisamos também nos debruçar para termos isso também organizado. Então, o que eu queria solicitar era que nós fizéssemos a instalação desse grupo de trabalho no menor espaço-tempo possível, até para poder ficar claro. Tem 2 slides aí com muita conta tributária em cima de faturamento, com padrão de clínica, com 100 pacientes, com 180, com 300 pacientes, com patamar de folha, com patamar de custo, tá certo? Que mostra a viabilidade. Só que não cabia aqui fazer isso, porque até para entender aquele monte de número não é simples. Então, nós vamos ter o espaço para fazer isso aí, até para poder tranquilizar, porque fica, de fato, uma certa incredulidade em termos da realidade. Nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, com rapidez. Eu queria pedir para realmente, na próxima semana, nós já termos a primeira reunião, se possível presencial, para instalarmos esse grupo de trabalho, para mostrarmos todas essas condicionantes, para dizermos já quais são as primeiras ações e medidas que o conjunto de clínicas tem que tomar para poder acessar isso aí com muita rapidez, para também divulgar as portarias que nós vamos publicar, reajustando do ponto de vista do OGU-FAEC, as tabelas e, obviamente, os procedimentos e a publicação, inclusive, do credenciamento e da habilitação desses 48 novos serviços. Queremos fazer isso já na próxima semana, a publicação desses atos todos, e já também nos debruçarmos para termos lá um passo a passo concreto, com um fast track de como nós vamos fazer isso, porque é um procedimento único com um incentivo em cima desse procedimento vinculado ao histórico e ao patamar de arrecadação estabelecido. E o que vai acontecer é que, ao desonerar isso em troca do incentivo da expansão da hemodiálise, da qualidade dela, que é o que nós estamos fazendo, obviamente esse recurso vai ficar nas clínicas e nos serviços para que eles possam fazer jus aí a superar os desafios aí, obviamente, da inflação da saúde, de uma melhor remuneração, da questão da aquisição de insumo para esse processo. Do ponto de vista de 2026, até por conta também, nós estamos fechando um quadriênio do governo, nós vamos ter um processo eleitoral. Esse esforço é um esforço muito grande que nós estamos fazendo, né? Mobilizar 860 e poucos milhões de reais no orçamento. Do Poxa da Saez, por exemplo, que nós tivemos um crescimento de 2 bi e pouco,
porque nós temos a pressão da incorporação de tecnologia, a pressão de vacina, a pressão também de algumas contas que estão colocadas só no piso da enfermagem, que é uma coisa extremamente justa e necessária para diminuir o avitamento salarial da enfermagem e poder dar uma respeitabilidade e um reconhecimento, são 10 bilhões de reais por ano só do piso da enfermagem brasileira. Então, conjunto de despesas muito elevado, mas nós estamos conscientes de que a gente vai poder mobilizar dentro de uma fonte que tem segurança, afinal de contas, o setor, essas 790 e poucos serviços, faturaram 5 bilhões de reais. Então, ele tem um conjunto de tributos que é um colchão suficiente para você desonerar esses 422 e, consequentemente, poder isso fazer jus ao incentivo de 10,6, que somado com o aumento de 4,4 faz o total de 15, além dos 100 da diálise peritoneal e da terapia renal substitutiva. Okay? Então, a gente podia pensar em quarta ou quinta-feira da próxima semana, eu já deixaria aqui o convite para nós nos reunirmos em Brasília e já termos nessa reunião uma explicação completa de todo o processo e um cronograma de todos os passos a serem seguidos, porque a gente quer, inclusive, como vocês são bastante representativos, né, as sociedades e a própria Associação de Clínicas, e nós estamos tratando de um N, que é um N em torno de 800, agora vão passar a ser 800 e poucos serviços, nós acreditamos que a gente pode fazer isso também de maneira concatenada muito rapidamente e fazer isso se dar dentro de um prazo. Muito bem, então nós vamos dar por encerrar a sessão em nome da comissão organizadora aí do Dia Mundial do Rim e da Sociedade Brasileira de Nefrologia também. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença, Dr. Moser, aqui, trazendo boas notícias que, obviamente, né, a instituição desse grupo de trabalho, né, como o senhor ouviu do Dr. Pedro Túlio, conte com a Sociedade Brasileira de Nefrologia para trabalhar em conjunto. Obrigado, doutor Arthur, obrigado pela presença aí também, obrigado a todos. Convidamos agora, o presidente vai convidar para o chá. Isso. Convidamos a todos para um chá acadêmico ali do lado. Agradeço a presença de todos, agradeço o nosso presidente da secção aqui, o Rui Maciel, e o nosso secretário, o Maurício Magalhães. Boa tarde a todos e até às 18 horas na continuidade do programa.